Olá, queridíssimos amigos e amigas do culto do Evangelho da Noite. Estamos aqui para realizar o culto do dia 28 de abril de 2022. E para tal, iremos começar com a leitura de uma página muito inspirada do livro Fonte Viva. E é a lição, vou botar aqui, 157. É a lição Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes negam à alma a lamentável abandono. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através das nossas atitudes e exemplos, avisos e correções. Em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e a todos aqueles nossos queridos guias e protetores espirituais, anjos guardiães, que tanto nos auxiliam, nos envolvem, nos conduzem, e todos aqueles espíritos amigos que participam da realização deste culto. Queremos então agradecer toda a semana que recebemos
de tuas mãos dadivosas, e também essa ânima, esse ensejo que nos trouxe até aqui, pelo fato de termos podido chegar até aqui, aos teus pés, e realizar esse culto da noite, belamente, nesse verdadeiro salão Jordão do Amor ampliado para todas as residências, aonde fizerem, assistirem a esse culto no lar. Que todos possam ser abundantemente beneficiados e amparados pela egrégora desse culto. Que nós possamos, durante agora os próximos minutos, realmente acolhermos a equipe espiritual do Evangelho da Noite, de forma a podermos aurirmos da melhor maneira possível as vibrações celestiais. Pedimos então a permissão para dar por iniciado o culto da noite, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 6, agora versículos 21 a 29, que o Pastorino colocou o nome de A Morte do Batista. Lembra que na última vez eu falei, o Marcos, ele está meio que contando a história de trás para frente. Então ele falou, há 2 semanas atrás, do receio do João Batista, quando alguém fala de Cristo, da pregação, aí o João Batista, o Herodes, fica com receio, falou: esse daí é o Batista que eu mandei degolar. Então, lá naquela época, que ele estava com medo que o Cristo fosse o Batista ressuscitado, o Batista já tinha morrido. Aí, na vez passada, ele falou como é que chama? Das características do Batista, deixa eu ver aqui. Que, aliás, foram 2 passagens. Mas aí ele fala da pregação de Jesus. E na vez passada, ele também vai se referir ao Batista como já tendo acontecido. E agora, finalmente, é que vai ser mostrado a morte do Batista. Quer dizer, em que circunstâncias se deu. E chegou um dia favorável, quando Herodes, em seu aniversário natalício, deu um banquete a seus dignatários, aos comandantes militares e aos principais da Galileia. Peraí, deixa eu só abrir aqui um negocinho que senão ele vai ficar fazendo barulho, gato. E aí o Herodes deu o banquete por ocasião de seu aniversário os convidados eram todos pessoas, de alta patente, posse, posição, seus dignatários, os que provavelmente governavam as 4 cidades que ele mandava, ele era um tetrarca, aos comandantes militares e aos principais da Galileia. Tendo entrado a filha de Herodias, dançou e agradou a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à mocinha: pede-me o que quiseres e to darei. E jurou-lhe: eu te darei ainda mesmo que me peças metade de meu reino. E ela saiu e perguntou à sua mãe: que devo pedir? Esta respondeu: a cabeça de João Batista.
regressando logo depressa para o rei, disse: eu quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas, por causa do juramento e também dos convidados, não lhe quis recusar. Imediatamente o rei enviou um guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. Saindo, ele decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça dele num prato e a deu à mocinha e sim, para de mexer aí. E deu à mocinha, e a mocinha deu à sua mãe. Sabendo disso, vieram seus discípulos e levaram o cadáver dele e o depositaram no túmulo. Continuando. É que o gato estava tocando um terror aqui atrás e eu tive que expulsá-lo do recinto. E aí, os discípulos do Batista recolheram o corpo. Poucas vezes a gente vê tanto absurdo em 9 versículos, né? É muita informação, é muita coisa fora da caixinha. Se bem que tem o atenuante do tempo. Então, por exemplo, essa frase, meia frase, e chegou um dia favorável, quando Herodes, em seu aniversário natalício, deu um banquete a seus dignatários, aos comandantes militares e aos principais da Galileia, essa parte, e chegou um dia favorável, ela já é alvo de uma celeuma. Assim, esse é o Herodes Antipas. É o filho do Herodes o Grande, que era um psicopata. Esse daí, né, ele herdou toda essa violência. O próprio nome Herodes, você receber esse nome, para quem é espírita, já recebia uma carga ali, porque o pai dele foi muito odiado e muito sanguinário. Aí, mas assim, ele não era nenhum anjo de candura. Vamos lembrar que ele roubou a mulher do irmão, né? Fazia conchavo contra o outro irmão. Mas ele já deu uma atenuada. Ele não matou tanta gente quanto o pai dele, inclusive né, o pai matou a própria família. Esse daí, vamos lembrar que ele, né, quando levarem o Cristo lá para ele vai falar: não vejo nada. Ele tem curiosidade do Cristo, até porque ele até achava que o Cristo era o João Batista, e com o João Batista ele conversava, o João Batista pregava para ele, né? E aí é que vem essa questão. Aí o João Batista falava que ele não podia casar com a mulher do irmão dele, o Herodes Filipe, que ele roubou a mulher, foi lá visitar, cantou a mulher e mandou a mulher fugir lá para as terras dele, para não se comprometer, né? Não fui eu que peguei e levei, ela que foi lá atrás, esperto, cara. E aí esse daí, o Filipe era, você vê que não entra para a história, quem não é sanguinário não entra para a história. O Filipe também era um Herodes, mas não se pode nem comparar, era tranquilo. E aí esse Herodes Antipas, né, garfou lá a mulher e o João Batista ficava dizendo, pelos costumes da época, que não podia desposar a mulher do irmão, que aquilo era contrário, né? E a mulher do irmão queria matar o João Batista, por ela matava agora, né? Já antes. Mas o Herodes sabia que o Herodes reconhecia ele como homem santo, como profeta,
Primeira coisa, ele tinha medo, né? Medo, acredito até que do próprio João Batista. Tanto é que depois tem a passagem que a gente viu 2 cultos atrás, dele ficar, isso é o João, o Cristo é o João Batista que voltou, né? Só faltou botar a frase voltou para me pegar, veio atrás de mim. E depois ele tinha medo também do povo se revoltar contra ele, porque o João Batista era super benquisto pelo povo, né? Todo mundo achava que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado de Deus. Então, o Herodes duplamente não queria. A mulher, a Herodias, acho que não acreditava em nada, né? Não estava nem aí nem para Velho Testamento, nem para Novo, para Novo muito menos. Ela queria matar. Então, todo esse cenário, né, inclusive, já deve ter sido engendrado por ela, porque agora que vem a coisa mais estranha, né? Aí já no versículo seguinte, o 22, que no 21 fala da festa do Herodes. Tendo entrado a filha de Herodias, dançou e agradou Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à mocinha: pede-me o que quiseres e te o darei, né? É assim. Então, de novo, uma coisa esquisita, né? Pesquisando os apócrifos e os historiadores, né, antigos, mais especificamente Flávio Joséfo, que é um historiador lá do início do cristianismo, antes da igreja, século I, eles dizem que a Herodias tinha 15 anos. Então, por exemplo, isso é uma cena hedionda hoje em dia, que você vai botar uma garota de 15 anos para dançar para um monte de barbanjo, de marmanjo tipo o prefeito das cidades, os alcaides, né? Das cidades, da tetrarquia. E uma coisa completamente absurda, ainda mais que nessa época quem fazia essas danças mas eram profissionais. E a gente sabe lá qual era o nível, a profundidade de profissionais. Só dançava profissionais. Inclusive não eram crianças, não costumavam ser crianças. Eu vou falar criança? Não, na verdade 15 anos na classificação de hoje é pré-adolescente. E aí ela vai lá, tem vários... Essa ocorrência está registrada na história em vários lugares. Tá? Várias pessoas, inclusive o Flávio Joséfo, descreveu. E tem gente que fala que ela dançou a dança dos 7 véus. Aí já fica difícil, né? Porque naquela época você não tinha coreografia. Hoje em dia você consegue refazer uma coreografia, porque antes de ter vídeo, desenhavam as posições principais para você fazer, né? Que nem ginástica. Para quem é mais antigo, sabe que existia ginástica pelo rádio, né? Então você recebia um mapa com as posições para fazer a ginástica. A coreografia, um tempo para cá, é assim. Mas nessa época não tinha isso. Então, a dança dos 7 véus. A dança dos 7 véus chegou a ser conhecida. Que a pessoa, né, a mulher, dançava coberta com 7 véus e durante a dança ela ia tirando os véus e acabava a dança nua. Então você vê um negócio assim bem inapropriado. Ainda mais que foi a própria mãe que introduziu ela lá. Mas veja bem, tem atenuante do tempo. Vamos lembrar que as mulheres, ela tão logo menstruava, já estava pronta para casar. Quando a natureza, na cabeça deles, quando a natureza se sinalizava, já podia casar. Já estava adulta, vamos dizer assim. E isso era 13, 14 anos.
Aí quando menstruava, já estava ali para menstruar, entrava nos esponsais, né? Quando já tinha um marido garantido, né? Daqueles acordos dos pais. Aí vinham os esponsais. Então, assim, para eles não era uma coisa, é uma pré-adolescente, não tinha isso. Pelo contrário, já está entrando para titia. 15 anos não casou? Nossa, vai ficar para titia. Isso que eu estou falando, dá a impressão que é brincadeira, mas até bem pouco tempo, eu lembro que minha mãe, você vê, minha mãe é uma pessoa do século passado. Assim como a gente que está aqui assistindo esse culto. Ela falou que passava assim 22, eu acho que ela casou com 23. O negócio, o buchicho já estava instituído, já estavam dizendo que ela estava velha para casar. Entendeu? Que ela ia ficar para titia. Então, isso é menos de 100 anos. Naquela época, então você imagina isso naquela época, né? Que toda mulher tinha que ter um homem. Até porque a mulher não existia sem homem, né? Não tinha lugar na sociedade. Então ela estava lá com o pai, e o pai queria rapidamente passar o bastão, né? Deixar de ser, de estar sobre a égide dele. E aí, o Herodes, aí vem a questão humana. Então, assim, isso é uma passagem humaníssima. Essa passagem somos nós no mundo. Repara. Então, Herodes viu a menina, que é Salomé. O nome dessa menina é Salomé. Ela não é aquela outra Salomé famosa da mitologia, não. A Salomé era filha da Herodíades e era filha do Herodes Filipe. Ela é sobrinha desse cara. Não tem consanguinidade nenhuma assim, a não ser que ela é filha do irmão, ela é sobrinha. Mas ele ficou louco. Só não assediou mais porque é parente de primeiro grau, né? Provavelmente tinha coisa do incesto, né? Se bem que João Batista está ali de frente para o gol, né? Para ter a cabeça posta fora. Aí ele falou, então disse a mocinha, pede-me o que quiseres e te darei. E jurou-lhe, eu te darei, ainda mesmo que me peças metade do meu reino. Juramento naquela época não é esse juramento de hoje, não, de boca. Como não tinha documento escrito, não tinha, né? A maioria das pessoas não sabia ler, não sabia escrever. Muito difícil ter o substrato para escrever. Para você escrever, você tinha que contratar um caligrafista, que é uma pessoa que escrevia os documentos. Mas esse documento era um negócio assim, nem tinha onde guardar. O que valia era a palavra. A palavra, e assim, de preferência com testemunhos. Ali ele tinha acabado de fazer isso. Ele empenhou a palavra dele de rei e cheio de testemunho, só de gente alta na sala. Então ele depois não podia voltar atrás. E ele dizia que dava até metade do reino dele. Do reino dele ele já está se cartando, né? Que reino? Ele não é rei de nada. Ele é um interventor de Roma. Ele tem uma tetrarquia que são 4 cidades que ele administra, né? E cada cidade tem um prefeito, ele como se fosse um governador de uma determinada região. Eu falei aqui na outra vez que tinha lá o Herodes, o Herodes Filipe era de outra região, e o Herodes Arquelau, ele era um etnarca. Ele resolvia questões gerais daquelas etnias ali da região inteira, mas não mandava diretamente nenhuma. E aí ele estava enroscado. Agora, ele ia dar o quê, né? Estava falando, ele não é rei, darei metade do meu reino? Não, ele é o administrador de 4 cidades, colocado por Roma. E porque era filho de Herodes. Tem o Herodes na frente. Ela saiu, agora a menina,
naquela época, né, era uma... Né, acredito que não tivesse todas essas maldades de hoje. E aí ela saiu e perguntou para sua mãe, que deve ter sido a pessoa que jogou ela lá já para criar essa situação. Que devo pedir? Esta respondeu, imagina, já queria ter matado há 2 anos atrás a cabeça de João Batista. Regressando logo, depressa, para o rei, disse, quero sem demora. A mãe também deve ter falado isso. Porque, depois eu vou mandar degolar ele. A mãe deve ter falado isso, não está ali na parte de cima. Quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Aí já tem um simbolismo, né? Eles estavam num banquete, né? É a própria vingança, né? Que querer matar, ela sempre quis. Ela sempre pedia para o Herodes. Mas o que acontece? Aquela primeira frase, e chegou um dia favorável, então o povo se degladia assim, uma parte acha que Herodes queria matar o João Batista. Queria muito. E outra parte, né, diz que não tinha essa pressa, que eu sou adepto dessa. Até pelo percurso, esse daí não era tão sanguinário que nem o pai. Vamos lembrar que vão mandar o Cristo para ele, o que ele vai falar, não, entrevista, não, esse homem não tem nada, manda soltar, devolve para o Pôncio Pilatos. Entendeu? Se fosse o pai, igual aqui agora. Nem ia mandar crucificar. E aí, esse daí, ele ouvia, e ele acreditava no João Batista, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que o João Batista incomodava ele, arrependei-vos, olha, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, ao mesmo tempo que infernizava a vida dele, mas falava outras tantas coisas que ele ficava lá imantado. E aí o que acontece? E chegou um dia favorável, assim, ele pode ter arrumado uma desculpa, olha, eu jurei na frente de todo mundo, a garota pediu, a culpa não foi minha. Mas você vê que não me desceu bem, porque lá naquela passagem ele falou, o Cristo, deve ser o Batista que voltou, que ressurgiu, teve a ressurreição, ressuscitou. E ele, a frase implícita, ele estava com medo do Batista. Que ele achava, todo mundo achava que o Batista tinha poderes. E o Jesus, mesmo fazendo poderes, o pessoal, assim, ligava, quem viu os milagres ficava impressionado. Mas quem não viu, aí respondeu. Aí o rei ficou muito triste. Mas por causa do juramento e também dos convidados, que estavam servindo de testemunha, não lhe quis recusar. O rei ficou muito triste, é outra frase muito controversa, que todo mundo fica debatendo, né? Afinal de contas, ele queria matar ou não? Então, assim, quem lá em cima disse, não, ele queria matar, aí tem a frase, o rei ficou muito triste. Aí o pessoal fala, não, mas isso aí era fingimento dele. Ele estava fingindo que estava muito triste. Na verdade, ele queria mesmo se livrar. Mas por causa do juramento e também dos convidados. Imediatamente o rei enviou um guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. Que ele não era São João ainda, né? Cabeça de João. Saindo, ele decapitou-o, era no mesmo castelo. Herodes estava comemorando o aniversário dele, no mesmo castelo que o João Batista estava preso, por ordem dele. Porque o Herodes mandava chamar o João Batista para ouvir a pregação do João Batista. Como é que o João Batista ia ficar recriminando ele? Só se tivesse acesso. Como é que o João Batista tinha acesso a Herodes? O Herodes mandava chamar. Tá entendendo? É uma relação muito dúbia. Essa relação dúbia dos Herodes com os apóstolos enviados vai permanecer quase 100 anos depois, né? Quase não é, que aí vai ter o Herodes Agripa I, né? Que aí depois vai ter o Herodes Agripa II,
Aí Paulo já está preso, vai ter uma audiência, e o Herodes Agripa fala, não, solta ele, manda soltar Paulo. Aí o administrador da cidade fala, mas os judeus, né, que aí era a sinagoga, né, o sumo sacerdote, os saduceus, os fariseus, todo mundo querendo mandar o Paulo. O Paulo, é a mesma coisa que aconteceu com Cristo, né? Mas com Paulo ainda dura muito mais tempo. Paulo fica preso, fica 2 anos preso num lugar ali perto da Cilícia, e depois ele é transportado para um outro, mais 2 anos, depois ele vai parar lá em Roma, mais 2, porque até essa era a mesma programação, né? Porque como é que o Paulo ia ter acesso para pregar para os administradores da cidade, para o Herodes Agripa II? Aliás, o Paulo pregou para o Herodes Agripa I e para o II. Como é que ele ia ter acesso? Ele tinha que estar preso, né? E aí, na hora que mandavam chamar para fazer o interrogatório, o Paulo sapecava um sermão lá, entendeu? E aí eles ficavam, né? O Agripa II, por mim, solta. O Agripa e a mulher dele, que era Berenice, que era irmã. Isso tem lá em Atos dos Apóstolos, entra aí no meu canal, é um capítulo bem avançado, deve ser capítulo 20 alguma coisa. Já está no Agripa II, né? Ele já está para ser mandado para Roma. Que eles estavam lá de visita, né? Aí o administrador, acho que era o Félix, fala assim, dá uma olhada aqui nesse caso. Aí apresenta o caso de Paulo pro Agripa. O Agripa falou, você bem podia soltar. Aí ele falou, eu não posso porque... E ele é cidadão romano, ele apelou para César. Tá entendendo? Olha isso. Se ele não tivesse apelado para César, o Agripa, ou o Félix mesmo já soltava. Mas sabe o que aconteceu? Se ele tivesse sido solto, que é o que a sinagoga estava pedindo, era para fazer uma emboscada, ele não ia chegar nem na próxima cidade. Ia fazer uma emboscada e matá-lo. Então, na hora que ele está tutelado pelo Estado, e ele diz, sou cidadão romano, apelo para César, o Estado cuida dele. Ele fica dentro de fortaleza, entendeu? Então, na minha concepção, esse Herodes, se deixasse com ele, o Paulo ia ficar lá, o João Batista ia ficar lá preso um tempão, como o Paulo ficou, e nada acontecia. Aí o rei ficou triste, mandou. Imediatamente o rei enviou, e aí saindo, o guarda decapitou. Foi lá no cárcere, que é no mesmo castelo, né? Eu estava falando, e decapitou o cara. Você vê, o próprio Herodes já ficava no mesmo castelo que mandou enclausurar o João. E trouxe a cabeça dele num prato e deu a mocinha, e a mocinha deu a sua mãe. Isso no meio do banquete, tá? Por isso que eu digo que eu vou te contar, hein? São 9 versículos que é muita coisa, né? Muita informação. Sabendo disso, vieram seus discípulos e levaram o cadáver dele e o depositaram num túmulo. Esse túmulo não é indicado, não se achou. E o destino da cabeça também não. Então, você vê a cena, né? Você imagina uma garota de 15 anos, no meio de uma festa, mandar decapitar alguém e trazer, mesmo a mãe, mandar para minha mãe. Entregaram na mão dela aquele prato e... Aí, assim, a interpretação que o Pastorino faz, quer dizer, é claro que ele faz mística, mas o que a gente está vendo aí é um jogo de interesses entre libido, né, sexualidade, sentimentos muito carnais, né,
e aqueles outros que são etéreos, a espiritualidade, né, a mensagem do João Batista e a de Cristo, porque Cristo já está lá andando também pela Galileia. Está entendendo? Então, o pastorino faz essa interpretação também, né, que é a própria, a Herodia diz as emoções, a filha são as sensações, que ela provoca sensações nos homens, e os homens são a materialidade. Então é um jogo e a materialidade vencendo. Então já imaginou isso? E assim, o que está mostrando aí? Que no mundo de sensações material, a materialidade, as sensações físicas, né, materializadas, são as que vencem, não são as eterizadas. Não é a mensagem do Cristo ou de qualquer outro avatar, né? E essa é a luta com a qual lidamos até hoje. Então, assim, ai, que coisa horrível lá na Paula. Não, querida, coisa horrível não, isso acontece todo dia nas nossas vidas. Quando é que a gente decide? É Deus ou Mamon? Né? Quando é que a gente põe as coisas materiais? Estou falando de coisas de não matar ninguém, não é isso? Né? Quando a gente diz, não dá para fazer um culto no lar, porque não tem hora. Mas um culto no lar dura 15 minutos. Não tem dia, não tem hora. Mas na semana toda não tem 15 minutos? De qualquer dia da semana, de qualquer hora? Não é estranho? Ali você já fez esse julgamento. Não é uma coisa sexualizada, mas ali está só exemplificando com um sentimento, um puxamento muito forte, tá? Então agora nós vamos passar para a nosso querido passe fluídico terápico, nos colocando de forma bem relaxada, pensando do nosso patrono e na falange de São Francisco de Assis, e os queridos amigos espirituais nos dando o passe. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolvermos em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho
para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças à falange de São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiães. Graças a Deus podemos estar presentes a esse culto, podemos aurir esse reequilíbrio, essas energias benfazejas de reenergização e de reequilíbrio, reharmonização, no sentido de nos sintonizarmos mais diretamente com o Altíssimo, fazendo a transmutação, recebendo, na realidade, a transmutação daquelas vibrações que são menos ditosas para outras mais no diapasão celeste, e também recebemos energias renovadas, e as que não puderam ser transmutadas foram encaminhadas para os lugares de transformação energética. Então, só nos resta, Senhor Jesus, pedir o envolvimento de todos os nossos entes queridos, que os nossos lares físicos e espirituais possam ter sido sanitizados e reenergizados, e também, Senhor, aproveitar para pedir a bênção de toda essa humanidade encarnada e desencarnada, de Gaia, o planeta terrestre, uma saúde, enviar a energia para a saúde do planeta, para a transição planetária, e pedir para que todos os líderes espirituais possam estar agindo nesse planeta junto aos líderes materiais, a essas pessoas que detêm o comando político, monetário e de etnias, religioso também, né? De etnias, de povos, de forma a orientá-los da melhor maneira possível e também de serem orientados da melhor maneira possível. Que essas pessoas, Senhor, possam ser envolvidas em muita luz, paz e amor, que possam falar as coisas ditosas, palavras de sabedoria, que possam ter atitudes mais harmonizadas com as vibrações superiores, Senhor. Que todos eles possam ser envolvidos na luz do Cristo, na terra inteira. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a sua autorização para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e dizendo o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolvidos por essa paz do Cristo, por essas vibrações maravilhosas e cada vez mais no caminho do acerto. Possamos levar essa vibração para os nossos ambientes de trabalho e todos os ambientes que convivemos. Graças a Deus.